E o Bitcoin encerra a sexta-feira acima dos 90 mil dólares, mas há um sinal que vocês devem prestar bastante atenção no mercado, um sinal de perigo. Eu vou falar disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que está subindo nas últimas horas. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que não agradaram os mercados americanos hoje. SP500 devolvendo praticamente todo o rally de alta do Trump Trading. Vou falar disso, vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise das principais criptomoedas, Cardano subindo mais de 20% hoje, pessoal, XRP subindo bastante também. E aí, será que elas vão continuar? Vou falar de tudo isso, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, porque eu estou respondendo todos os dias, tá? Demora um pouco, hoje de noite eu vou responder os comentários do vídeo de ontem, mas todos os comentários estão sendo respondidos. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa nos comentários que eu irei te responder nos comentários, tá? Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente tem uma situação que ela é um pouco esperada, tá? O Bitcoin ele está se consolidando nessa faixa aqui dos entre 90 e 80 e poucos mil dólares, tá? Já tem dias que a gente está nessa faixa, né? Aliás, não tantos dias, né? Desde o dia 12 de novembro que o Bitcoin se estagnou nessa faixa e tudo está indicando que ele pode ficar por aqui nos próximos dias, tá? Pessoal, em relação a essa possibilidade aqui do Bitcoin subir mais, eu estou achando que a gente está tendo alguns sinais de perigo e não é na análise gráfica. Na análise gráfica, quando a gente olha só os gráficos aqui, para mim é tendência de alta até os 120 mil dólares. Tá? Para mim, o que eu vejo é uma grande probabilidade, um grande espaço para o Bitcoin subir até 120 mil dólares. Agora, será que ele vai, no curto prazo, conseguir romper essa região dos 90 mil dólares? Eu não sei, tá? Essa região está começando a virar uma região de resistência nos últimos dias, porque todas as vezes em que ele tenta passar dessa região, ele não tem conseguido, tá? Então, é lógico que a gente não tem uma quantidade de meses aí em que o Bitcoin está tentando romper essa região, mas a gente tem aí alguns dias em que essa região está servindo de barreira e eu vou mostrar para vocês uma coisa que me alertou bastante, né? Que tem me chamado a atenção em relação ao mercado. Mas, pessoal, gráfico do Bitcoin, como eu disse, tá? A gente segue aí com a tendência de alta, não há sinais de queda. Agora, quando a gente vai aqui para as bolsas americanas, pessoal, eu realmente fiquei um pouco assustado de ver a forma como as coisas estão acontecendo, tá? O SP500, meus amigos, devolveu praticamente todo o rally do Trump Trading, tá? E a gente tem que lembrar que o Bitcoin, ele tá subindo por causa do Trump Trade, né? A gente tá o Bitcoin ele tá até descolado do mercado americano nos últimos dias, tá? O mercado americano ele tá aí preocupado com uma possível manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos em dezembro, tá? Devido a dados aí que tem mostrado a inflação forte, a economia dos Estados Unidos muito forte. Inclusive, pessoal, hoje a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico que eu acho que foi responsável por essa queda aqui que a gente está vendo nas bolsas americanas hoje. Me refiro, pessoal, aos dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, tá? O índice cheio veio acima da expectativa, o núcleo veio abaixo, mas ambos os dados aí do mês de setembro, que são dados anteriores, foram revisados para cima, tá? O que mostra que as vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de setembro foram maior do que tinham estimado inicialmente. Essa semana, meus amigos, a gente teve vários dados aí que continuaram evidenciando que a economia dos Estados Unidos está forte, tá? E ontem, na quinta-feira, o Jerome Powell, ele apareceu publicamente e ele falou que eles não têm pressa para cortar os juros, tá? Isso foi um sinal de alerta para o mercado, foi uma red flag, porque o mercado olha isso e fala, opa, será que corre risco de o Fed parar o corte de juros em breve? Porque se isso acontecer, pode ser uma frustração de expectativa para os ativos de risco, dado que a maior parte do mercado ainda aposta que o Fed vai cortar os juros em dezembro, tá? Então, se chegar lá, for chegando perto ali da época de cortar juros e o Fed sinalizar que não vai cortar, que ele está achando a economia muito aquecida, pode ser que a gente tenha
aí uma frustração por parte do mercado. Se isso vai bater nas criptomoedas ou não, aí é outra história, tá, pessoal? Aí vai depender muito de como que o mercado de criptomoedas vai interpretar esses movimentos do mercado americano, tá? Nos últimos dias o mercado de criptomoedas está subindo por causa da vitória do Donald Trump, tá? A gente vê moedas aí que estão ligadas indiretamente a essa vitória, né? Como a Cardano do Charles Hoskinson, que pode participar de um eventual governo Trump lá, mais na parte voltada para criptomoedas. O Elon Musk, que indiretamente está ligado a Dogecoin, né? Então, a gente tem essas coisas aí que andou animando os mercados, tá? Minha dúvida é, será que o mercado ele vai continuar olhando somente para a política americana se a gente começar a ter uma correção nas bolsas americanas? É uma dúvida que eu tenho. A notícia boa, pessoal, é que na semana que vem a gente praticamente não tem dados macroeconômicos relevantes, tá? A gente vai ter ali pedidos iniciais de seguro-desemprego, PMI, Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, mas não temos assim muitos dados. Não é como essa semana, por exemplo, em que a gente teve aí Jerome Powell falando, dado de inflação. Tá, semana que vem é uma semana mais tranquila. A única coisa que eu acho que pode pegar os mercados na semana que vem é o balanço da Nvidia, pessoal. Eu acho que o evento mais importante relacionado aos Estados Unidos na semana que vem é o balanço da Nvidia, tá? Mas como eu disse, se isso vai bater no mercado de criptomoedas ou não, eu tenho minhas dúvidas porque, como eu disse, o mercado de criptomoedas ele está ignorando macroeconomia nos últimos dias. O mercado de criptomoedas está tradando a vitória do Trump, tá? O mercado está comemorando a vitória do Donald Trump e de pessoas que indiretamente são ligadas a criptomoedas e vão participar do governo deles, tá? Do Donald Trump. Então, é isso que está sendo a narrativa do mercado no momento. O mercado não está olhando, mas o meu receio é se ele começar a olhar para o que está acontecendo lá nas bolsas americanas. Porque, como eu disse, essa queda do SP500, se a gente olhar aqui no gráfico semanal, é a maior queda aí dos últimos meses, tá? A gente teve uma queda aí de mais de 2% na semana. A última semana em que o Bitcoin, que o SP500 fechou com uma queda forte foi a primeira semana de setembro, tá? Então, eu não sei, a gente tem que acompanhar isso daqui, tá? Semana que vem, como eu disse, o mercado vai estar olhando para o balanço da Nvidia. Quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin, meus amigos, o que eu vejo é, no caso da análise de sentimento do TRDR, eu vejo que eu já via nos últimos dias, tá? De novo, a gente tem mais pessoas apostando na queda. Geralmente, quando a maioria aposta na queda, o mercado vai para cima. Só que a gente não está tendo um aumento aí do Open Interest nos últimos dias, tá? O pessoal não está abrindo muitas novas posições. Então a gente acaba ficando numa situação aí em que a gente não tem um sinal aí muito definitivo de se, por exemplo, a gente vai disparar agora ou não, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui para o mapa de calor de liquidação, Liquidation Rate Map da Highblock. Quando a gente vai aqui para o mapa de calor, pessoal, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem mais liquidez acumulando abaixo aí nos últimos 7 dias, tá? O que não é um sinal bom. Na verdade, tem liquidez de todos os lados, né? Liquidez acima, liquidez abaixo. Como o long short ratio está aí negativo, a maior probabilidade seria do Bitcoin subir e buscar a liquidez que está acima, no caso aqui, região dos $95 mil, tá? Mas, como eu disse, o mapa de calor está estimando que a gente tem mais liquidez nos últimos dias abaixo, principalmente na região dos $78 mil, região ali dos 73 também está aparecendo bastante. O ponto mais perto com mais liquidez seria a região ali dos 84 dos pontos que estão abaixo, tá? Então a gente tem mais liquidez abaixo, é algo para a gente prestar atenção nos próximos dias, porque pode ser um sinal de que talvez o Bitcoin faça um movimento corretivo nos próximos dias, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, das principais criptomoedas do mercado, analisar aqui o que está acontecendo com as principais, né? A Ethereum, pessoal, sinceramente, eu iniciei um trade nela nessa semana, mas eu tô muito decepcionado com a Ethereum, tá? A Ethereum tá muito fraca, várias altcoins subindo, o Bitcoin subindo. Eu, sinceramente, tô achando que a Ethereum, ela tá aí meio morta, tá? Eu tô com essa sensação de que ela tá perdendo relevância no mercado. A gente vê isso até pelo comportamento do preço, tá? Eu lembro que em outros momentos existia uma empolgação muito maior com a Ethereum e eu não tô sentindo isso mais em termos de movimentação de preço, tá? Mas a gente tem que olhar aqui o gráfico da Ethereum, pessoal. Ela parou aqui na região de suporte dos $3.030, né? Por enquanto ela está se segurando, tá? Acredito que se o mercado subir, ela pode voltar aí a subir, né? E se valorizar aqui, usar esse ponto para fazer um pivô de alta. No entanto, se o Bitcoin cair, ela vai
provavelmente testar níveis mais abaixo, talvez 2.900 ou talvez até 2.800, que seria 61% da retração de Fibonacci, tá? Então, a situação da Ethereum aqui eu acho que está dependendo muito do que vai acontecer com o resto do mercado. Eu, particularmente, estou bem decepcionado aí com a Ethereum, o desempenho dela nos últimos tempos, tá? Tô achando ela bem fraca, tá? Ethereum não é a moeda aí que eu compraria para hold nesse ciclo não, tá? Sinceramente, eu não teria coragem de holdar Ethereum. Eu tenho bastante receio de como ela pode se comportar aí se ela está se comportando dessa forma hoje, tá? Outra moeda importante, pessoal, Solana, né? Subiu um pouco hoje, tá? Fechou o dia aí com aproximadamente 4% de alta, mas ela continua no mesmo range em que ela estava nos últimos dias, né? Ela parece estar formando aí, pessoal, uma flâmula, tá? Ou triângulo simétrico, né? Só que ela ainda não rompeu para nenhum lado, tá? Então temos que esperar aí a Solana romper para algum lado. O mais provável aqui é que ela rompa isso daqui para cima, tá? Mas eu acho que vai depender muito do Bitcoin, porque, como eu disse, a situação está sensível. A gente teve aí uma das piores semanas dos últimos meses para as bolsas americanas. Será que as coisas vão ficar estáveis para as criptomoedas se a gente começar a ter uma correção nas bolsas americanas? Eu não sei, tá? Eu acho que a situação está um pouco estranha, tá? Eu acho que a situação está um pouco delicada, um pouco perigosa, e quem está aí no mercado deve prestar bastante atenção no que vai acontecer nos próximos dias aí com esses ativos aí dos Estados Unidos, porque o Nasdaq está caindo e ele pode acabar puxando ativos de risco como criptomoedas, tá? Ativos de tecnologia, né? O Nasdaq é uma bolsa voltada para tecnologia e o Bitcoin e as criptomoedas historicamente possuíram uma correlação muito alta com o Nasdaq, tá? Pessoal, BNB, Binance Coin, tá? Ela parece estar formando aí um possível ombro, cabeça, ombro, mas ela não rompeu para lado nenhum, tá? O gráfico dela tá muito ruinzinho aí de analisar. Se ela romper a região ali dos $600 para baixo, aí a gente pode começar a falar em ombro, cabeça, ombro, e aí ela teria alvo lá nos 544, que foi a região de suporte ali no início de novembro, tá? Mas eu, sinceramente, não tô achando o gráfico da Binance Coin muito bom de fazer análise não, tá? Tá um gráfico bastante embolado, tá? Galera, moeda que subiu forte hoje, XRP, tá? Já bateu mais do que o alvo daquele triângulo ascendente que ela tinha rompido nos últimos dias. E aí, será que a XRP sobe mais? Galera, eu sinceramente estou vendo a XRP agora numa região de resistência, tá? A XRP é uma moeda que eu acho que ela já tá meio carinha, tá? Comparado aí com outras criptomoedas, ela está numa região de resistência. Pode subir mais? Pode, tá? Inclusive, se ela conseguir subir, romper essa região dos 80 centavos, dos 90 centavos aqui, ela vai formar um fundo duplo gigantesco. O alvo desse fundo duplo aí para a XRP, caso ela rompa ele, seria na região de aproximadamente $2,40, né? $2,50, então ela poderia aí subir bastante, mas como eu disse, agora ela está em uma região de resistência. Cuidado ao comprar ativos que estão em região de resistência, porque qualquer coisinha que acontece nesses pontos pode ser motivo aí para corrigir, tá? Então, a gente está vendo aí a XRP em região de resistência, tá? Dogecoin, pessoal, subiu bastante nos últimos dias aí com a vitória do Trump, né? Muito relacionado aí com a expectativa de o Elon Musk assumir um departamento no governo de estado lá dos Estados Unidos por parte do Donald Trump, tá? Só que eu não estou conseguindo ver um padrão novo nela por agora, tá? A Dogecoin, por enquanto, a gente tem que esperar ela formar aí algum padrão. Quando a gente vai para tempos gráficos maiores, a gente vê que ela rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá na região do topo histórico dela dos 80 centavos de dólares, tá? Quando vai bater isso? É difícil saber, tá? Eu acho que se a gente começar a ver a dominância do Bitcoin caindo aí nas próximas semanas, né, o mercado ficando mais otimista com as altcoins, a gente poderia sim ver a Dogecoin indo rapidamente para aquela região, tá? Mas por enquanto a gente não tem indícios, tá? Cardano, a mesma coisa, pessoal. Cardano subiu forte nos últimos dias, né? Também ligado à expectativa de que o Charles Hoskinson, acho que é assim que se fala, né? Charles Hoskinson, se eu não me engano, fundador da Cardano, vai assumir ali uma posição relevante no governo de Donald Trump, né? Na parte ali relacionada com as criptomoedas, tá? A Cardano agora, pessoal, ela chegou numa região de resistência. Subiu forte, igual um foguete nos últimos dias, mas essa região próxima de onde ela já está, região dos 80 centavos de dólares, historicamente, é uma região que foi suporte e resistência para Cardano em momentos-chave, tá? Isso quer dizer que se a Cardano
conseguir romper isso daqui, ela vai formar um padrão gráfico extremamente importante que sinalizaria a possibilidade da Cardano formar um fundo duplo. Se a gente fizer uma projeção aqui de onde seria o alvo desse possível fundo duplo, a gente teria alvo para ela lá na região dos 2 dólares e 50 centavos, caso ela consiga romper isso, tá? Mas atenção, ela não rompeu, ela tá na minha visão um pouco esticada, subiu bastante nos últimos dias, né? Pode subir mais? É possível, tá? As moedas, quando elas começam a subir dessa forma, elas sobem e costumam demorar muito a parar, mas estamos perto de uma resistência. Eu não sei, tá? Dá para fazer até uma projeção aqui de uma bandeira de alta, né? Dá para dizer que ela rompeu nos últimos dias uma bandeira de alta aí, tá? Você consegue fazer a projeção e tentar adivinhar aí até onde que ela pode subir, né? Se a gente fizer a projeção aqui, o alvo dessa bandeira de alta seria a região dos 92 centavos, tá? Mas como eu disse, região dos 80 centavos é resistência. Tem que tomar cuidado nesse contexto, porque a gente não sabe como que ela vai reagir aí ao chegar nessa região de resistência, tá? Tron, pessoal, gráfico da Tron rompeu o topo histórico, tá? Tron tá fazendo aí novas máximas históricas. Sinceramente, pessoal, Tron eu não consigo aí ver motivo para ela no curto prazo, olhando só o gráfico, cair, tá? Para mim a Tron tá com uma perspectiva de alta, ela não tem resistências fortes no caminho, tá? Praticamente não tem resistência, tá? Então, a situação da Tron aí tá muito favorável. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a TON, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da TON, a gente vê que ela está aí sem um padrão muito definido nos últimos dias, tá? TON para mim tá meio paradinha aí nos últimos dias, andando de lado. AVAX, pessoal, AVAX, na minha visão, ela rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro, com alvo lá na região, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Com alvo lá na região de 52 dólares, tá? Então, continuo com essa visão, ela parece estar fazendo pullback nesse ombro, cabeça, ombro invertido, tá? AVE, pessoal, AVE, eu não sei, tá? Não tô gostando muito do gráfico dela, não. Tá voltando demais, né? Ela rompeu ali o que parecia ser um fundo duplo gigantesco no gráfico de semanal, mensal, só que ela tá descendo demais nos últimos dias aí, e isso não é legal não, tá? Essa descida que ela tá fazendo pode indicar que talvez ela esteja invalidando aí esse rompimento que a gente estava vendo nos últimos dias. Eu acho que vai depender muito do ânimo do mercado em relação às altcoins, tá? Eu acho que é isso que vai determinar, tá? Monero, pessoal, moeda aí que um inscrito aqui do canal gosta bastante, chegou no alvo daquele padrão gráfico de queda que ela tinha feito nos últimos dias, região dos 140 dólares. Quando chega no alvo, a gente costuma ter um estancamento momentâneo desse movimento, que no caso aqui da Monero era de queda, tá? Então, essa é a situação aí da Monero. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, uma que eu falei no domingo, né, a BEL, tá? BEL, pessoal, sinceramente, tô vendo ainda a possibilidade dela subir, mas a gente precisa que o mercado ele tenha ânimo com as altcoins, tá? A gente pode ter um FOMO nela aí, mas tá faltando gás no geral para as altcoins de baixo market cap, né? E a BEL, ela tá sendo uma dessas aí que ela não tá aí andando por enquanto, tá? Pode ser que daqui a alguns dias ela ande, ela faça algum movimento, mas até agora ela não conseguiu romper a região ali dos 68 centavos, tá? Acredito que vai depender muito do humor do mercado em relação às altcoins, ela tá praticamente no mesmo preço aqui do dia em que eu falei dela, tá? Então, assim, se você tá impaciente aí, ai meu Deus, essa moeda não anda, dá para você sair sem prejuízo, tá? Eu particularmente vou manter porque a posição que eu fiz nela é relativamente pequena, tá? Então, acaba que eu não tenho aí prejuízo de estar posicionado nela, tá? Então essa é a situação que eu estou vendo aí para BEL, tá? SUI, pessoal, moeda aí que eu tenho que falar, um inscrito do canal falou, Tainan, você tem que falar da SUI, né? SUI rompeu o topo histórico e não tem resistência, tá? O alvo desse pivôzão de alta que ela fez aqui tá lá na região de 7 dólares e 17 centavos, SUI aí com perspectiva de subir. NIR, pessoal, ou NIR, quando a gente olha o gráfico dela aqui, a gente vê que ela pode formar um fundo duplo com alvo na região dos 8 dólares se ela conseguir romper a região dos 5,70. Por enquanto, ainda não rompeu, tá? Pendle, pessoal, Pendle tá naquela mesma, tá? Rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos 12 dólares, mas por enquanto ela tá meio parada, tá? Mas ela não invalidou esse padrão nos últimos dias, tá? Para mim, a Pendle ainda tá em jogo, tá? Ela tá aí com essa possibilidade de subida. E, pessoal,
Por hoje é isso, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!